da vida da tua filha, que ela possa ministrar, Senhor, o teu Espírito Santo possa ministrar os nossos corações, o teu Espírito Santo possa falar, Senhor, para cada um, Pai, que nós possamos sair daqui alimentados por Ti, com a consciência do que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Nós entregamos a tua filha em tuas mãos, abençoamos para a honra e a glória do teu santo nome. Aplauda o Senhor. Paz, gente. Que isso, galera? Calma aí. Cadê? Vamos de novo. Paz, gente. Oh, glória. Vocês estão bem? Amém, que bom, glória a Deus. Pode sentar, gente, fica à vontade. Estou muito alegre, como sempre, de estar com vocês. E não posso deixar de agradecer a Deus, né, pela oportunidade de mais uma vez a gente estar reunido aqui com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que é adorar o nome do Senhor, é estar junto com Ele e nessa noite aprender mais com Ele. E agradecer também aos nossos líderes pela oportunidade, pela confiança. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá no livro de Mateus. Quem ainda usa a Bíblia, gente, de papel? Eu acho muito lindo, eu uso também, tá? Mas é que a minha é muito grande, não cabe aqui. Tem que aumentar isso aqui, viu? Cadê meu pastor? Ó, aumentar isso aqui para caber a Bíblia. Antes da gente ler o texto, olha para quem está do seu lado, o pessoal mais perto aí de você, e fala assim: como é bom te ter aqui nessa noite. Olha para o irmão do seu lado e fala: como é bom te ter aqui nessa noite. Isso. Tem pessoas novas, sejam muito bem-vindos. Calma. Tá lá em Mateus, capítulo 28. Livro de Mateus, capítulo 28, verso 18. Mateus capítulo 28, verso 18, que diz assim: e aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. O tema de hoje é a grande comissão. E quando eu fui estudar um pouquinho sobre o que significava a palavra comissão, eu dei um belo de um Google. E aí, lá tá assim, ó. Tem algumas características, alguns significados dessa palavra. A primeira significa representantes. Ato ou efeito de cometer, de encarregar, de incumbir. Aquilo que alguém foi encarregado. E o quarto significado me chama muita atenção, que é assim, ó: cargo, emprego ou atividade de caráter temporário. Por que isso me chamou a atenção? Porque a nossa passagem aqui na terra, ela é rápida. Quando a gente piscar, Jesus já voltou, a gente já foi. O nosso tempo aqui na terra é muito curto. E o significado da comissão é esse. O nosso tempo aqui, nós temos nós somos representantes, nós somos encarregados de algo que é passageiro. Então vamos lá. Tem alguns pontos. E o primeiro ponto é: quem que é chamado? Quem que Jesus está chamando? Então, em Mateus 28, versículo 19, fala que Jesus chama todos os discípulos e fala para eles irem e fazerem discípulos. Então o chamado do Senhor não é para uma pessoa, o chamado do Senhor não é para 3 discípulos, mas é para todos. Jesus reúne os 11 discípulos e fala: ide e fazei discípulos. Então todos nós somos chamados. O chamado não é para uma pessoa específica, o chamado não é só do pastor, o chamado não é só do missionário, o chamado é para todos. Então, as características de quem é chamado são obediência. Nós precisamos aprender a obedecer. Alguém aqui chama Jonas? Não? Amém. Não sejam como Jonas, tá? O da Bíblia.
Não sejam como Jonas. Deus chamou ele para ir pregar a palavra em uma cidade e Jonas não foi. Jonas fugiu. Deus é misericordioso, encontrou ele e ele fez a pregação depois, né? Para quem conhece o texto. Mas não sejam desobedientes, que a gente possa aprender a obedecer a voz do Senhor no tempo que Ele nos chama. Segunda característica é a submissão. A gente precisa aprender a obedecer a voz do Senhor e a nos submeter à liderança que Ele coloca sobre as nossas vidas. E além disso, nós temos que ter em nós um senso de urgência, porque a comissão, o tempo que nós temos aqui é passageiro. E as pessoas lá fora estão clamando, estão pedindo socorro. Para onde você olha tem pessoas com semblante triste, pessoas que estão desistindo da sua vida, porque elas olham assim e falam: meu, não tem mais sentido. Quantas pessoas que estão aqui hoje que já passaram por isso? Vocês que estão sentados aqui, eu já passei por isso, de estar na minha casa e falar assim: Deus, o que eu vou fazer? Qual que é o sentido para a minha vida? Então as pessoas lá fora, elas estão precisando de uma palavra. As pessoas lá fora estão precisando de Jesus, enquanto nós estamos aqui sem obedecer. É o mínimo que nós podemos fazer pelo Senhor: obedecer, ser submisso àquilo que Ele coloca sobre as nossas vidas e entender a urgência de ir até eles. Então, o que é a grande comissão em si? A grande comissão nada mais é do que você fazer discípulo. Como assim, Júlia, fazer discípulo? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Fazer discípulo é você fazer pessoas parecidas com Cristo, pessoas que vão caminhar com Cristo. Júlia, mas eu não sei falar, eu não tenho dom, eu sou muito tímido. Gente, eu sou muito tímida. Para mim estar aqui hoje é só pela graça do Senhor, e é por isso que Ele nos chama. Porque não é sobre a nossa capacidade, não é sobre o que eu sou bom em fazer, mas é aquilo que nós não somos bom, é naquilo que nós temos medo, que é ali que o Senhor nos usa. Então assim, eu já vi vários exemplos muito massa de pessoas falando assim: olha, eu morro de vergonha, mas eu escrevo o texto e colo nos lugares para que as pessoas vejam. E as pessoas são encontradas. As pessoas são encontradas. Então, Júlia, eu sei fazer desenho. A Lê tem um dom maravilhoso com desenho. Júlia, eu não sei o que eu posso fazer para pregar a palavra, porque eu não consigo nem fazer amizade. Eu venho em 20 cultos aqui, não converso com ninguém dos jovens. Quem já passou por isso aqui? Que vem em vários cultos e não conversa com ninguém quase ainda. Eu passei por isso, viu, gente? Eu passei por isso, uns 3 meses sem falar com ninguém. Até Jesus, né, me encontrar, graças a Deus. E no versículo 19, Jesus fala: ide e pregai o evangelho, né? Aí a gente leva muito ao pé da letra. Mas, Senhor, para onde que eu vou? Para onde que o Senhor vai me levar? Eu tenho que ir para fora do Brasil? Eu tenho que ir para outro estado? Mas na verdade o ide do Senhor para nós não é o ide literalmente de você sair da sua nação e ir para outra. Pode ser que seja, e se for é uma bênção também. Mas nós precisamos entender que o ide do Senhor é na onde nós estamos. O Senhor tem um propósito em tudo, gente, tudo. O seu emprego é um ambiente missionário. Aonde você está, você pode fazer discípulo. Júlia, mas como? Gente, através dos seus atos, através do seu comportamento, através do seu falar. Porque quanto mais parecido nós somos com Cristo, as pessoas veem isso em nós. Porque a gente se diminui cada vez mais para que Ele apareça em nós. Então, no seu trabalho, na sua faculdade, ali é um lugar para você fazer discípulo. Fazer discípulo, gente, não é algo assim que é para uma pessoa só, é para todos. Então a gente tem que fazer discípulos aonde a gente vai. E outra coisa, não espere o cenário perfeito. Não espera você ter tudo. Ah, Senhor, ó, eu vou terminar primeiro minha faculdade, depois eu falo do Senhor, tá? Ah, Jesus, calma aí. Eu vou primeiro trabalhar, ganhar muito dinheiro, ter minha casa, aí depois eu falo do Senhor. Não. O Senhor quer te usar agora, no ambiente que você está agora, da sua condição agora. Porque se a gente esperar o cenário perfeito, nós não vamos. Se a gente esperar a condição perfeita, nós não vamos. E aí o tempo vai passar, Jesus vai voltar, e aí? O que você fez? Você está aqui hoje é um privilégio. Você ouvir a palavra do Senhor hoje é um privilégio. Tem pessoas, e isso dói meu coração, tem pessoas fora do Brasil que não podem ter acesso à Bíblia. Elas têm que se esconder em lugares para não serem mortas, por ter acesso à palavra.
E nós temos acesso todos os dias, seja na nossa casa, na igreja, no trabalho, no nosso quarto. E nós não damos valor. Não tem cenário perfeito, gente. Jesus não vai te ungir primeiro para você ir. Jesus não vai te dar um cargo para você ir, não. Você tem que ir agora. Júlia, eu não sei falar. É isso, Júlia, eu não sei. Mas Jesus, eu tô aqui, ó. Jesus me usa. Me encha com a sua presença, porque eu sei que eu não sou capaz. Não é e nunca vai ser sobre a nossa capacidade. Nunca vai ser sobre a nossa capacidade. O Senhor, Ele é misericordioso. E eu acho que Ele gosta muito disso, viu? Ele gosta muito de usar a gente na onde a gente é muito ruim. Porque é aí que Ele vem com a sua graça e usa as nossas vidas. E qual que é o alcance da grande comissão? Quem que serão alcançados essas pessoas? O Senhor fala, né? Ide por toda a nação e fazei discípulo. Mas a nação aqui não é simplesmente eu vou para outro país, eu vou alcançar outros países, mas culturas também, línguas, né? Outras etnias. E tem um projeto sensacional que eu conheço, que o pessoal, eu acredito que é o Ceará, mas eu não tenho certeza, que é um lugar onde as pessoas elas não têm estudo. Então os mais idosos eles não sabem ler. E olha só o que Deus falou para eles fazerem. Gente, eu achei sensacional. Eles gravaram histórias bíblicas e na linguagem deles, na forma que eles falam, com as gírias deles, muito legal. E aí, quando eles vão evangelizar as pessoas que são mais idosas, eles chegam e falam assim, deixa eu te contar uma historinha aqui rapidinho. Aí põe o áudio, aí começa a falar, é muito bacana. Então assim, o Senhor, Ele quer encontrar todas as pessoas, do jeito que elas são, das culturas que elas são. Então nós temos que ter esse olhar também, porque não é só uma nação específica, mas as culturas também. Lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 diz: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então aqui o Senhor confirma que Ele veio para todos. Então, do jeito que as pessoas são, a gente que tem que se adaptar a eles, viu? A gente que deu um jeito de pedir para o Senhor estratégias para alcançar essas pessoas. Em Atos capítulo 1, verso 8 diz: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém e Samaria, até os confins da terra. Então aqui Lucas está escrevendo e falando assim, o Espírito Santo vai descer sobre vós e vocês serão testemunhas. A gente, sem Jesus, a gente não é nada, tá? A gente, por nós mesmos, a gente não é nada. Então a gente precisa estar cheio do Senhor o tempo todo. E quais são as implicações da grande comissão? Primeira coisa, integrar essas novas pessoas. Então você alcançou essa pessoa, você levou ela para Jesus. Agora a gente tem que integrar essa pessoa. Como? Com a igreja. Aqui entra a importância da igreja, porque nós não andamos sozinhos. Então a igreja, ela é sensacional. A gente precisa andar em comunhão, em unidade, para que a gente não se perca no caminho. E além de integrar essas pessoas, a gente tem que ensinar também, porque o Senhor falou, ide, fazer discípulos, e lá no final, ensinando-os. Então nós precisamos também ensinar essas pessoas. Ensinar o quê? A andar com Jesus, a entender que elas precisam de Cristo, entender que não é só as coisas boas do Evangelho, que também tem renúncia, que também tem a parte chatinha, né? Que a gente apresenta o Jesus bonitinho, mas a gente também tem que mostrar, olha, o Evangelho é assim. Então a gente não pode somente mostrar o bonito. Jesus é maravilhoso, Jesus faz, Jesus é bom, mas Jesus também nos pede renúncia. Então nós temos que mostrar também essas coisas para eles. E quais são os motivos para que a gente possa cumprir? Tá bom, Júlia, você falou que eu tenho que buscar, eu tenho que ensinar, eu tenho que cuidar, mas me dá um motivo aí. Vou te dar 3 motivos para você cumprir a grande comissão. O primeiro, o poder de Jesus está à nossa disposição. Quando ele fala ide, ele fala assim, pois eu tenho toda a autoridade e poder. Você não está andando com qualquer pessoa, você não está andando com um Zé Ninguém, você está andando com Deus que tem toda a autoridade e poder. Então você não vai estar sozinho.
E quando Ele nos chama, Ele nos dá a estratégia. Então não vai ser coisa da sua cabeça não, tá? Que é tudo o Espírito Santo, tudo Jesus que dá. Segundo, a presença de Jesus. A presença de Jesus vai nos acompanhar onde a gente for. Então, você não vai estar sozinho. Ai, Júlia, eu morro de vergonha. Mas Jesus está com você, você não está sozinho. E terceiro motivo, a ordem dele. Aí entra de novo a obediência. O Senhor pediu, o Senhor nos chamou, então que a gente tem que obedecer a ordem do Senhor. E essa ordem vem de um Senhor que tem todo o poder e toda a autoridade sobre a terra. Então, só recapitulando tudo aquilo que a gente já conversou hoje. O Senhor Jesus nos chama com o propósito de quê? Ide e pregai a palavra, ide e fazer discípulo. Então nós temos que entender que o nosso ambiente não é só aqui, só 4 paredes. É nossa responsabilidade ir no nosso trabalho e falar de Jesus para as pessoas. É nossa responsabilidade chegar no nosso bairro e falar de Jesus para eles também. É entender que o nosso dever como cristão é ouvir o chamado do Senhor e cuidar dessas vidas. Se você vai ser um missionário, se você vai ser enviado para outras nações, amém, glória a Deus por isso, é muito bom. Mas também entenda que aonde você foi plantado hoje, ali você tem a responsabilidade de levar a palavra do Senhor. Seja nos seus atos, seja no seu jeito. Inclusive, isso é muito bacana. Tem muitas pessoas que se a gente chegar nelas e ficar falando do amor de Jesus, elas não vão ser tocadas. Mas através do seu testemunho, da sua postura, do seu comportamento, aí sim você ganha essa pessoa para Jesus. E aí está a importância da gente sempre, andar alinhadinho. Não é fácil. Não é fácil renunciar. Não é fácil dizer não para as nossas vontades, mas vale a pena. Vale muito a pena. Porque não é sobre nós. Porque como o Senhor nos disse, isso aqui, gente, é passageiro. Você lutar uma vida toda só para conquistar uma casa, eu sinto muito. Eu acho que tem coisa melhor. Eu acho que a salvação vale muito mais a pena do que um bom trabalho. Não que você não tenha que trabalhar, não é isso. A gente precisa, a gente mora nessa terra, a gente tem que trabalhar. Mas o trabalho não tem que estar em primeiro lugar. Você ter uma casa, um carro, uma moto, não tem que estar em primeiro lugar. Você pensar, eu tenho que curtir minha vida agora. Não. Curta a sua vida com Jesus, porque vale muito mais a pena. Vale muito mais a pena. Jesus vai voltar, gente. Jesus está voltando. E quanto tempo nós vamos ficar perdendo por coisa dessa terra? A casa vai ficar, o trabalho vai ficar, os amigos vão ficar, as festas vão ficar. E aí? De que valeu a sua vida toda? Nada. Então que a gente entenda que a nossa responsabilidade nessa terra é levar Jesus. E gente, é muito bom viver com Jesus, porque você vê a graça dele, você vê a bondade dele, a misericórdia dele sobre nossas vidas. Nesse momento, eu quero fazer uma oração com vocês. Eu quero que vocês abaixem a cabeça, por favor, fechem os seus olhos. Comecem a trazer a memória para vocês agora, da onde que Jesus tirou vocês. Eu não conheço a história de muitos aqui. Eu não sei, na verdade, o que trouxe vocês aqui. Mas eu sei que não é em vão a vinda de vocês aqui. Primeiro que não foi vocês que vieram até aqui. O Senhor Jesus trouxe vocês aqui. Então eu sei que essa palavra tem direção. Que nessa noite você saia daqui entendendo a sua responsabilidade no reino do Senhor. Entendendo que as pessoas aonde você está precisam conhecer o amor de Jesus. Pai, nesse momento eu apresento a vida dos meus irmãos em tuas mãos. Senhor Jesus, eu oro agora para que todos eles possam entender a responsabilidade que eles carregam de pregar a sua palavra. Senhor Jesus, que todo medo, Pai, tudo aquilo que tenta paralisar os seus filhos, todo pensamento de incapacidade, todo medo, Senhor, toda vergonha, nós pedimos para que saia agora em nome do Senhor Jesus, para que a sua autoridade, Senhor, e o seu poder e a sua ousadia venha sobre a vida dos meus irmãos. Senhor Jesus, começa a trazer para eles estratégias. Pai, tem muitas pessoas aqui que nem sabem no que são bons, mas nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Então eu peço para que o Senhor venha
venha com estratégias do céu para os meus irmãos, para que eles possam, Senhor, através de um desenho, através de um abraço, através de uma palavra, Senhor Jesus, no comportamento deles, que as pessoas vejam o Senhor. Eu peço, meu Pai, para que nós possamos nos levantar com autoridade nesse tempo, para que nós possamos nos levantar, Senhor, sem vergonha, levantar, Jesus, entendendo que juntos nós vamos levar a sua palavra para as pessoas. Senhor Jesus, eu oro e peço para que o Senhor guarde a vida dos meus irmãos, para que o Senhor coloque em nós mais fome e sede da sua palavra, que nós possamos entender que sem o Senhor nós não somos nada, Jesus. Pai, nesse momento eu te agradeço, Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui. Te agradeço, Senhor, porque estarmos aqui reunidos é maravilhoso, Jesus. Nós podemos te sentir, a sua graça vem sobre as nossas vidas. O Senhor está presente aqui neste lugar, é palpável a sua presença sobre este lugar. E a minha oração, Senhor, é para que nós possamos cada vez mais nos render ao Senhor, que nós possamos nos entregar cada vez mais, entendendo, Jesus, a nossa dependência no seu amor, a nossa dependência em quem o Senhor é. Senhor Jesus, mais uma vez eu agradeço pelos meus irmãos e eu peço, Pai, para que o Senhor coloque essa palavra no nosso coração, que ela seja uma semente, Pai, em nome de Jesus, amém. Gente, glória a Deus. Gente, eu tenho um sério problema, eu falo muito rápido. Eu queria fazer mais um momento, gente, uma oração, tá? Entendendo que o Senhor nos chama individualmente para fazer algo, o Senhor também nos ensina que nós somos uma igreja, que nós somos uma família. Então eu queria pedir para que vocês se juntassem em duplas, meninos com meninos, meninas com meninas, e nós vamos orar agora uns pelos outros, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos dê estratégias. Então agora é o momento de vocês intercederem pela vida do irmão de vocês, amém? Vamos colocar em pé, por favor? Se tiver. Lara, isso aqui, por favor. Todo mundo tá junto?